Olá, estamos de volta aqui no Curadoria ILST, o canal de conteúdo do Instituto Hilda ILST, em parceria com o portal A Cidade On, do grupo EPTV. Queria aproveitar, antes de mais nada, fazer aquele tradicional chamado à inscrição no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, inscreva-se, faça comentários, aperte o sininho lá para acompanhar a nossa programação semanal. Faça comentários, sugestões, críticas, estamos aqui, queremos ouvi-los. Aproveite também, se você quiser ler uma poesia e colocar na sua rede social com o hashtag Quarentena com Poesia, estamos fazendo esse movimento para trazer cor e vida para as redes sociais neste momento de distanciamento social. Então vamos hoje com um Tentáculos, cada um na sua casa. Vamos conversar hoje, eu e o Daniel, sobre museus com o pessoal do Conselho Internacional de Museus Brasil, a presidente do Conselho aqui no Brasil, a Renata Mota, e as diretoras Marília Bonas e Roberta Saraiva. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Vamos bater um papo. Você quer fazer uma primeira pergunta? Primeiro, eu acho que vocês podem se apresentar, falar um oi, boa noite, Renata. Boa noite a todos, super prazer estar aqui com o Instituto Hilda ILST, IPTV. É super bacana a gente poder aqui falar um pouquinho de museus. A gente aqui do ICOM Brasil, é a sigla que a gente usa. O ICOM Brasil é essa rede internacional de profissionais de museus, né? E que reúne mais de 140 países no mundo todo, e aqui no Brasil a gente tem aí cerca de 1.000 membros, né? Espalhados aí, muito aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. Marília, vai lá. Vamos lá, a gente vai ficar passando a bola uma para outra. Eu sou a Marília Bonas, sou uma das diretoras aqui no trio de mulheres que estão, enfim, lutando pela causa dos museus, não só no Brasil, mas também nesse contexto internacional. Para a gente é uma honra poder falar um pouco do que está acontecendo, do que são os museus no Brasil, ainda que museu pareça uma coisa muito distante da realidade de uma grande parte dos brasileiros. É importante a gente dizer que a gente tem mais de 3.700 museus no Brasil. Então, sempre tem essa expectativa de que o museu é sempre uma coisa muito grande, uma coisa que não é, né, para mim, uma coisa, enfim, muito nobre e tudo mais, mas a gente tem 3.700 museus de todos os tipos. Então, quando a gente está falando aqui, quando o ICOM Brasil está falando de museu, a gente está falando de 3.700 museus em todas as suas variedades, museus indígenas, museus quilombolas, museus de território, museus de arte, museus de história, museus de literatura, enfim, então é muito legal poder compartilhar com vocês também um pouco isso. Agora, Beta. Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês no Instituto Hilda ILST. É também um prazer fazer parte desse grupo de mulheres na direção do ICOM Brasil com a Marília e com a Renata. Eu quero primeiro dar os parabéns a vocês pela iniciativa. Acho que o programa de vocês é extraordinário, porque justamente é parte desse desafio que nós todos vivemos, né? Poder conectar com a sociedade, fazer um trabalho que é ao mesmo tempo social e cidadão. São duas palavras que a gente tem batido muito no universo da cultura, e porque eu acho que o que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo, claro, é sem precedentes, mas as coisas se tornam muito urgentes no Brasil, não só pela condição, enfim, pelas dificuldades financeiras que a gente está passando, pela cena política frágil nacional, mas pelo papel mesmo das instituições culturais dentro desse cenário. Então, meus parabéns para vocês. Eu acho que é boa oportunidade de a gente conversar sobre esse assunto. E eu vou só lembrar uma coisa que eu acho que é bem importante, né? Que o ICOM, então, portanto, funciona nessas duas vertentes, numa vertente nacional e numa vertente internacional, sempre num espírito muito diplomático, mas sempre no espírito também de poder acolher e promover as ações importantes na área, né? Então, acho que essa conversa é muito oportuna. Muito bom.
Eu entro aqui na conversa, Beta, você falou que a gente está passando uma fase social muito complicada no país, e na hora que você falava isso aqui na minha rua, da onde eu gravo esse programa aqui em São Paulo, começou um panelaço, e alguém começou a soltar rojões também, então vai vazar alguns rojões no áudio, mas faz parte da tridimensionalidade dessa conversa. Gente, eu queria começar esse papo puxando um pouco na história do ICOM a mesa de Santiago, né? E a conversa sobre a função social do museu, que eu acho que é um tema que hoje está muito na pele, né? Assim, a função social das instituições culturais, né? E aí, especialmente dos museus, né? Queria ouvir um pouco disso, como que vocês enxergam isso, tanto na pandemia como no pós-pandemia. Isso aí agora, Rê, quer falar? Não, enfim, acho que é importante localizar temporalmente, né? Quando você fala a Mesa de Santiago, é um encontro que teve em Santiago do Chile em 1972, né? Ou seja, a gente está falando de uma temporalidade de 50 anos quase, né? Em que os museus, em especial nesse recorte dos museus da América Latina, né? Debatem a dimensão social, a relação social dos museus, né? Então, é um debate importante, querido, né, para nós profissionais de museu, mas que, claro, neste momento da pandemia, né, se revestiu de uma urgência, né, e de também uma premência numa perspectiva, e aí falo também bastante pessoalmente, vai ser muito bom a Beta e a Marília complementarem, né, numa premência de uma reflexão que não seja somente teórica, conceitual, mas também uma dimensão prática e da ação, né? Então, claro que fomos vendo, e é muito importante quando a Marília contextualiza que quando a gente fala de museus, não são os grandes museus, né? Porque é isso um pouco que a gente tem no nosso imaginário, né? Quando a gente fala museu, né? De fato, a potência, eu diria, dos museus aqui no Brasil e internacionalmente diz respeito a essa rede mais invisível de pequenas instituições, né? E que, portanto, elas são localizadas de uma forma capilarizada nas distintas cidades, né? E portanto, geram essa relação, né, com os seus territórios, né, e que, portanto, com potencialidades muito diversas, né, na conexão com essas comunidades desses territórios, né. Então, é um pouco isso que é um super ponto de atenção, e aí vou deixar um pouquinho para minhas amigas aí complementarem, né, inclusive algumas ações que a gente tem pensado no âmbito do ICOM Brasil, né, exatamente nesse momento, né, que a gente está aí impactado, né, com toda a questão do coronavírus e repensando, né, o presente, mas também muito profundamente o que será, né, o nosso pós-Covid, né, nesse futuro próximo. Beta quer falar? Eu falo. Eu vou só falar rapidinho uma coisa que a gente estava antes conversando, que curiosamente, né, no âmbito da cultura em geral, e com esse grande desafio que é não ter uma aglomeração de pessoas, não ter um conjunto de pessoas, acho que os museus, curiosamente, abrem esse espaço, né, porque, enfim, pensar nesse controle rígido, prático de um conjunto de pessoas no mesmo lugar, os museus também têm essa possibilidade de ampliação de pessoas, número de pessoas, e de um controle. Então, aparentemente, os museus são aqueles que saem primeiro, número 1 das instituições, que, ao contrário de teatros ou salas de concerto, permitem o acesso de forma mais ampla, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo, é um grande desafio que a gente tem pela frente para essa reabertura, né?
Então, é um momento importante, cheio de incerteza, mas que eu acho que os museus vão ter um papel de liderança aí nessa retomada. E eu acho isso bastante importante. E o mundo digital, até para passar a bola para a Marília, quer dizer, tour virtual de museu, principalmente os grandes, como a gente estava falando aqui, ok, já existem e tal, eles não são a mesma experiência, principalmente, talvez quando você fale de quadros ou de esculturas mais clássicas, talvez você consiga ter uma experiência muito semelhante, mas quando você fala desses museus, esses capilares das cidades, mais ligados aos territórios, ou a memória oral, enfim, a coisas mais em que a experiência de visitar o acervo é mais rica do que... Como colocar essa riqueza e a riqueza também das pesquisas, né? Porque o museu não é só a visitação, o museu tem um papel social, aí vocês podem falar melhor aí, talvez, Marília, muito ligado a pesquisa, a escolher o que é museológico e o que não é museológico, e de criar uma história para o mundo a partir dessas escolhas. Como é que isso se dá, ou como que se pode aproveitar isso, o mundo digital para isso, nesse momento aí de pós-pandemia, inclusive, não só agora, mas no pós? Acho que uma coisa que você falou, a gente pode pensar um pouco o raciocínio, né? Quer dizer, ver uma foto de uma praia é bem diferente de estar na praia, né? Por quê? Porque você tem o cheiro, você tem a brisa, você tem o barulho. E por que o museu é diferente de outros lugares? Porque o museu oferece uma experiência muito particular, que é uma experiência de você estar em um lugar específico para se relacionar com outras pessoas ali, com um objeto, que pode ser um objeto material ou imaterial, né? Então a gente fala isso no Museologias, a gente fala isso, né? Que o museu é a relação do homem com outro homem mediado por um objeto. Pode ser um homem que não está lá, pode ser alguém que já se foi, pode ser a produção humana, pode ser o conhecimento humano, mas é uma experiência que se dá dentro de um cenário específico. Esse cenário, ele não é transposto para o mundo digital. O mundo digital pode oferecer outras experiências. Elas podem ser museológicas? Elas podem ser museológicas, mas é diferente de você visitar presencialmente. Não só pela experiência física, de você comprar o bilhete, de você estar absolutamente imerso, né? É a mesma coisa de que ver um filme na tela do computador e ver um filme no cinema, né? Você tem uma experiência da corporeidade que impacta na maneira como você percebe, como você absorve, que te traz outras camadas de informação e outras camadas de memória, outras conexões. Então, o mundo digital, ele, por um lado, ele conecta, mas ele não faz contato necessariamente, né? Então, o convívio não é exatamente a mesma coisa. Você faz conexão com isso, mas você não está necessariamente em contato com isso, porque o contato passa por outras camadas, que são camadas de experiências que passam por outros sentidos, não só o sentido da visão. E para alguém que não vê, né? Então, se a gente pensar também nisso, para alguém que não vê, para alguém que não escuta, você também tem outras experiências dentro do espaço do museu que são experiências distintas no ambiente digital. Mas aí, falando um pouco disso, além do que, né, o museu, a gente sempre fala que o museu é um triângulozinho, né? Então, você tem 3 pontas ali no museu. Uma ponta é a ponta que todo mundo vê, a ponta visível, que é a que a gente chama de comunicação museológica. A comunicação museológica, o que é? São as exposições, são os programas educativos, é a programação cultural, né? O que é voltado imediatamente para o público a partir de uma linguagem específica do museu. Outra ponta é a pesquisa, né? Então, como que você tem lá um acervo, esse acervo, como é que ele se conecta com as pessoas? Então, um mesmo objeto tem várias camadas de história, né? Se a gente pegar um copo ou pegar uma caneta, o copo pode estar no Museu do Plástico, pode estar no Museu do Design, pode estar no Museu Biográfico, depende da abordagem do museu, e é a pesquisa que dá esse subsídio e compõe e articula isso. E aí você tem a frente de preservação, que é a frente de como que você preserva essas informações, essas camadas de informação,
então na documentação museológica, mas como que você preserva fisicamente isso, na parte de conservação e eventualmente restauro. Então a gente tem duas partes que são menos visíveis aos públicos e que agora, até com essa questão digital, estão mais visíveis porque a produção de conteúdo, quer dizer, o museu no mundo digital, ele se posiciona como, de fato, algo que é fundamental, que é um lugar de produção de conhecimento. Mas a diferença do museu de outros ambientes é que ele é sempre uma produção de conhecimento em diálogo, né? Quer dizer, diferente da academia, falar qual é a diferença da pesquisa na academia, ou da preservação na academia e da preservação no museu. O museu não senta no escritório, né? Um profissional de museu não senta no próprio escritório, escreve e fala, toma, público, isso é para você. O museu entende o que o público, ele faz pesquisas de público, avaliação, de repente esse é o objeto que os curadores acharam que esse é o objeto mais pop da exposição, mas está todo mundo no outro objeto. Então, por quê? Porque isso lembra minha avó, porque isso é mais bonito, porque isso é menos bonito. E é nessa relação que o museu vai construindo esses conteúdos, vai preservando isso na própria documentação museológica, e vai pesquisando e retroalimentando a comunicação museológica. Então, o ambiente digital, ele é muito interessante, porque ele é muito acessível. Para o lado da preservação, é muito interessante também, porque os museus são obrigados a organizar, muitas vezes, conhecimento que ficava dentro dos bastidores para comunicar isso para todos os tipos de público, mas ele também tem que pensar que a experiência de conhecer, né, então a experiência de você ver uma escultura ao vivo, e poder gerar ela ao vivo, e de você poder ver a marca ali, a marca no mármore, ou sentir isso, ou imaginar, ou se for uma coisa, uma escultura que pode ser tocada em alguns museus, a temperatura da escultura, isso é obviamente uma experiência muito distinta de você ver uma foto dessa escultura, né? Então a gente agora, no mundo digital, é pensar, tá bom, que novas janelas se abrem, além dessa relação do post, do virtual, que não é dialógica, porque o museu é necessariamente dialógico, o museu é necessariamente de diálogo, e o mundo digital não é necessariamente, ele pode ser só uma tela, né? Então, essa é uma questão que os museus estão sendo, enfim, provocados a pensar, diferente de outras frentes aí que já tinham isso, mais uma discussão mais amadurecida nesse sentido, como que você garante o diálogo e a participação na construção do conhecimento no meio digital. Aí é um meio digital que ele não é só uma estratégia de comunicação, né? Ele passa a ser um novo palco, né? Um novo cenário possível, que não é o outro, então você não pode concorrer com o outro, né? Você não pode buscar a sensorialidade enfim, do ao vivo, você não pode buscar no virtual, porque você não vai ter, né? Mas você tem que descobrir quais são as outras sensorialidades, né? O Renato caiu aqui, mas tudo bem, o Renato volta. Eu vou tocando por aqui. Há um texto bem importante de um filósofo alemão que fala sobre a aura da obra de arte, né? E eu acredito bastante na aura, tanto de uma obra de arte quanto de um objeto. Acredito também na presença e acredito profundamente no contato humano. Então, eu acho que nenhuma dessas experiências vai ser substituída pela experiência virtual. Mas a experiência virtual pode ser uma ferramenta. Então, e se ela é compreendida como uma ferramenta, eu acho que ela traz um universo incrível de possibilidades para o nosso mundo, né? Sim, para o nosso mundo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que é bem pouco virtual, assim, acho que é de tudo que não dá para ser resolvido aí. O Renato voltou. Tudo que não dá para ser resolvido no virtual ou então de casa e tal, sem dúvida é a preservação, né? Como a parte da preservação dos acervos está lidando com esse período de isolamento? Como os profissionais que trabalham a preservação, eles estão indo para os museus? Como é que está sendo isso? A das primeiras ações, né, que a gente falou um pouquinho do ICOM como uma rede de profissionais, né, as primeiras demandas foram exatamente ligadas à questão da conservação, né, porque também ali do tripé, do triângulo que a Marília falou, né, que é a operação do museu, né, preservação, pesquisa, comunicação, né, sem dúvida a preservação de certa forma é a missão primeira, né, da perspectiva que os museus são instituições de preservação patrimonial, né?
Não só, isso é uma grande discussão, e não são mesmo, né? Assim, aqui, né, a gente está dando um pouquinho de teoria museológica, né? 101. Mas, de qualquer maneira, a questão da preservação é como responsabilidade, né, para nós que trabalhamos em museus ou, né, com os museus, é a primeira preocupação. Então, com as quarentenas, houve uma restrição enorme, né, da circulação das pessoas. Os museus, de forma geral, também tiveram dificuldades na organização das equipes, né, para que pudessem atender essa frente de preservação, né. Isso foi conciliado com a ida de profissionais de uma forma bem restrita, né, e com alternância, enfim, todos aqueles protocolos, mas também compartilhando essa responsabilidade com as equipes que inclusive tem uma dimensão importante social no Brasil, né, que é toda a questão da terceirização de certos serviços, né, então a frente de manutenção, limpeza, segurança, né, no fundo, no mundo dos museus, né, são os nossos profissionais que estão nas linhas de frente, né, se arriscando, né, um pouco num paralelo, né, muito distante, né, do que a gente tem ali valorizado, né, dos profissionais de saúde. Nos museus são esses profissionais, né? E aí o ICOM Brasil colaborou na elaboração de recomendações, né, para que pudessem ajudar na orientação com diretrizes, né, para que os próprios profissionais dessas áreas de conservação pudessem organizar suas frentes de trabalho, também porque tem isso, né, tudo muito novo para todo mundo, né, então tinham várias dúvidas que passavam também pela gestão dessas equipes, né, como acolher também todos nós, né, diante dos novos medos, né, das novas inquietações, né, mas ao mesmo tempo por um trabalho que tem que fazer, né? Então, hoje a gente diz que a gente está com saudades dos nossos objetos, dos nossos acervos, né? Estamos de verdade, mas também, de certa forma, preocupados, né? No sentido de que eles estão, e os museus se organizaram rapidamente para garantir a segurança e a preservação básica deles, né? Mas é um nível que é um nível básico, né? Não é daquelas rotinas cotidianas, né? Porque a gente tem essa ideia de que os museus são depósitos, mas na verdade, né, esse conjunto de objetos, eles demandam cuidados diários, né? E essas equipes têm essa relação diária, né, com esses acervos, né? Tanto no que está exposto, né? Que via de regra não passa de 5%, eu estou sendo generosa, em alguns casos menos do que isso, né? E o que está ali guardado, né? No que a gente chama dos depósitos, mas que a gente chama no jargão museológico de reservas técnicas. Então, e aí, quer dizer, a gente tem uma coisa que as pessoas pararam de ir, né? Já era uma questão para toda a cultura, eu acho, não só para os museus, a questão da relação com o público, né, do distanciamento do público, e agora com o distanciamento social, menos ainda, as pessoas simplesmente não podem ir aos museus, mas isso tudo continua acontecendo, você continua tendo que preservar, e continua, ou seja, a sustentação financeira desses equipamentos continua existindo e sendo necessário. E agora a gente vai, em algum momento, e de alguma forma, que a gente não sabe exatamente como voltar a algum tipo de atividade. Não vou nem tentar chamar de normalidade, porque, né, já era. Mas então, como a gente discutir a questão dessa sustentabilidade financeira dos museus, até porque também a gente, nesse cenário político atual, a União Federal, vamos assim eufemisticamente dizer, difícil de contar com eles. Os estados, mesmo que interessados em sustentar e investir em museus, que é um caso aqui nosso de São Paulo, é um pouco melhor o caso,
mesmo assim também com dificuldades, né? A economia vai sofrer em geral. Então, o que fazer e o que fazer esses museus pequenos, esses capilares aí, como arrumar dinheiro para ser direto e objetivo? Não, acho importante só se a Renata me corrige se eu tiver, porque a Renata é melhor das estatísticas, mas é importante lembrar qual é a porcentagem do recurso da União, dos estados e do município. A porcentagem média de recursos aportados é de 0,26 ou 0,27. Eu não sabia. É uma coisa, a média, né? A média de municípios, estados e União é 0,26. Então, por exemplo, hoje a gente teve a aprovação da PL, né, da PL Aldir Blanc, e aí tem toda uma discussão, mas enfim, é isso, os profissionais da cultura não estavam incluídos. Só para entender esse número, Marília, é 0,27 do orçamento dos estados... global, estados, municípios, União, a média é 0,27. Então, toda vez que a gente está falando... sim, mas a média que vai para a cultura. A média que vai para a cultura é 0,27. Não, eu entendi o oposto. Eu entendi como se 0,27 do orçamento dos museus... Não. 0,27 do orçamento de União, Estado e município, a média 0,27 vai para a cultura. Então, isso é importante para a gente pensar a escala, porque toda vez que a gente está falando, o dinheiro, estão desperdiçando dinheiro com cultura, né? Porque é uma visão... A gente está falando desta ordem. Então, essa é a primeira questão da sustentabilidade dos museus, né? Então, a gente está sempre discutindo na questão da sustentabilidade numa escala que já é uma escala muito pequena, né? Então, não é que a gente está roubando um naco do orçamento significativo de um município ou de um estado. Mas matasse os museus não resolvia a crise econômica. E, ao mesmo tempo, se você pensar, né, é que tem como a gente vive essa coisa da capitalização do simbólico, da monetização, né, esses indicadores todos são indicadores na perspectiva da economia da cultura que a gente vem trabalhando, mas que é uma coisa relativamente recente em termos de estrutura de política cultural. Essa defesa, ela está sempre... É uma defesa sempre muito complexa, né, mas é só para pontuar isso, assim, não sei se a Rê quer falar, mas é que toda vez que eu penso que é 0,27 eu fico maluca, assim, né? Não sei se a Beta também quer comentar. Renata, é uma questão chave para pensarmos. Eu começaria não pela questão institucional, acho que primeiro pela questão dos profissionais de cultura, né? Que é onde vai bater primeiro, né? Até porque quando a gente fala de museus no Brasil, de novo, né, aquele número, 3.700 museus mapeados, né, pelo IBRAM, que é nosso Instituto Brasileiro de Museus, 67% deles são públicos, né, com vinculações municipais, estaduais, federal, né? Então, de certa forma, institucionalmente, né, essa característica de termos uma rede significativa de museus públicos blinda as instituições, né? Elas vão ficar magrinhas, né? Mas, por outro lado, a gente que está ali, né, na lida museológica, né, a gente sabe que os museus vão continuar suas atividades, até porque eles estão lastreados nesse patrimônio, em exposições que são de acervos próprios, que não dependem de terceiros, etc. Né? É claro que tudo fragiliza, né? Não estou querendo, enfim, deixar um cenário positivo que não é, né? Mas, de fato... tem saída, né? Os museus têm essa característica que é um pouco diferente se a gente for olhar outros setores da cultura, né, como os festivais, ou o próprio teatro, as orquestras, né? Enfim, tem desafios que são até mais complexos no sentido de uma manutenção de um mesmo modelo, né? Talvez a chave aqui seja... isso. De certa forma, os museus vão seguir no mesmo modelo, não vai ter mais exposições blockbusters, né, aquelas exposições
com enorme aglomeração de pessoas, fila na porta, enfim, que também virou, né, rotina, né, dos grandes museus, né, mas o modelo em si não vai ter grandes alterações. Por outro lado, você tocou, Renato, na questão que o debate não é de hoje, mas só fica mais urgente com a situação atual, que é como que os museus se financiam, né? No Brasil e internacionalmente, né? Museus são instituições caras, né? E embora, né, o que é investido e necessário investir seja percentualmente insignificante num bolo geral, né? Mas, de fato, o que a gente já vinha discutindo é a necessidade, sem abrir de uma perspectiva de um financiamento público da cultura no Brasil, mas que, de fato, os museus têm que diversificar as fontes, né, de captação, de financiamento, num diálogo com a própria sociedade, né? E a partir das próprias premissas de cada instituição, né? Porque também, se a gente for falar no próprio jogo do capitalismo, que é onde estamos imersos, né, as empresas podem, né, e foi tendo esse exercício dos interesses que podem caminhar junto, né, num diálogo, né, que às vezes é mais simples, mais complexo, né, no apoio, né, a ações, instituições culturais, né. Qual é a questão que eu acho que se coloca, que é importante aqui para o nosso debate também? A gente ter, primeiro, essa clareza de que não existe modelo hoje para os museus e para a cultura, sem, de fato, buscar essas outras formas de financiamento, né? Não dá para ficar só, né, disputando ali só o pote público, né? E no segundo, acho que voltando um pouquinho para a fala inicial, dessa reflexão da Mesa de Santiago, da reflexão atual do ICOM, né? Como que a gente se relaciona, né, com a sociedade, né? Também conseguir recursos diz respeito também à relevância das nossas instituições, né? Por que na verdade, é mais uma pergunta que acho que a gente precisa se fazer. Por que a gente não está conseguindo? Porque é tão difícil, né, a gente avançar nesse sentido, e o momento atual é bastante preocupante, porque, claro, expõe também as nossas fragilidades, né, as nossas fragilidades como país, em que né, se expôs, né, uma desigualdade social, né, com os indicadores muito inacreditáveis, por exemplo, da questão de saneamento básico, né? Questões que, né, em 2020, num país como o Brasil, que já foi, Renato, você que é bom nisso aí, a sexta economia, sei lá o quê, não é mais, já há algum PIB tempo, gigante mas, e uma um PIB péssima gigante, distribuição, né? Mas, né, profundamente desigual. Né? Então, isso está exposto socialmente. A minha pergunta é, o que está exposto, né, no nosso setor cultural, nesse momento, que talvez caiba uma reflexão e tenha a ver com a gente conseguir, né, apontar caminhos para a nossa própria viabilidade e sustentabilidade econômica. Eu acho que é isso, eu acho que você tocou nesse ponto, e isso vale para toda a cultura, né? Quando e por que nos distanciamos, nós, sociedade, da própria cultura que nos representa, né? A própria manifestação artística, tudo se distanciou e tem dificuldade de se relacionar. Não é só o dinheiro, né? Não é só receber dinheiro, virou uma coisa fora, né? Um cisto dentro da sociedade, a sua própria cultura. É uma coisa realmente para uma reflexão mais profunda, né? Eu acho que talvez a gente conseguir gerar sentido, relevância, valor nesse momento que está todo mundo nas quarentenas, né? Bastante tristes, ou né? Cada um do seu jeito, né? Emocionalmente como lida com a situação, né? Mas é isso, né? De que a cultura traz uma dimensão, né, de uma ampliação de horizonte, de outras camadas, né, da afetação dos sentidos, que é o que a Marília falou muito, que o digital somente nos substitui, né, mas que fazem muita diferença, né, na nossa vida, né? Então,
Acho que também é importante a gente conseguir ativar isso, né, Renato? Porque concordo com você, né? Esse distanciamento, né, que daí depois também é instrumentalizado, né, por toda a questão das polarizações mais ideológicas, né, guerras culturais, né? A gente também está vivendo de muitas pandemias, né? Paranoias, muitas paranoias, né? Né, paranoias, pandemias, pandemônios, né? A gente pode fazer um exercício de palavras aqui, né? Os 4Ps, os novos 4Ps da economia. Mas, enfim, né? Acho que é bom, acho que talvez um pouco do que eu sempre, né, seja a minha dinâmica. Acho que olhar para fora, mas olhar para dentro também, né? Eu acho que esse exercício é importante, em especial nesse momento que a gente tem que, de fato, acho muito ruim a palavra reinventar-nos, né? Mas, de fato, inventarmos novos modos, né? Acho que não é uma reinvenção, é uma contínua invenção, né? E projetarmos o que a gente quer ser, de fato, aí, né? Renato, então acho que eu vou emendar aquela minha pergunta. Sim. Porque eu acho que essa discussão do público, desse diálogo, passa muito também por um diálogo com o público, né? E esse olhar para fora e olhar para dentro, as pessoas quando pensam um museu, um senso comum, pensa num espaço que olha para o passado, né? Mas a gente vive, isso não é verdade, mas a gente vive hoje um momento que, especialmente, a gente sabe que no futuro a gente vai olhar para o tempo que a gente está passando, né? Porque tem muita coisa importante acontecendo ao mesmo tempo, né? É possível, e como se dá a ideia da musealização do presente, do que está acontecendo agora? Como que acontece esse diálogo e como é o processo de musealização do que está acontecendo agora? Marília, quer emendar? Quer falar um pouquinho, que eu e a Marília a gente monopolizamos. Eu acho que tem... eu acho que essa ideia de pensar o passado e o futuro, eu acho que o museu é bem esse lugar exatamente de se fazer essa reflexão, né? Porque certamente a gente só vai entender o que está acontecendo, como a gente vai se colocar, se a gente entender de onde a gente vem, qual a nossa origem. E acho que sim, essa ideia de musealizar sempre parece que precisa de uma espécie de distanciamento temporal. E eu acho que as leituras feitas com distanciamento também sempre dão outro tipo de compreensão do que aconteceu. Mas sim, eu acho que há muitas iniciativas agora em diversos museus do mundo e mesmo em museus do Brasil para poder coletar o que está acontecendo nesse espírito do que se chama coleta contemporânea, coletar o que está acontecendo nesse momento, no calor da hora, para que isso também sirva um pouco de testemunho para o que vem acontecer depois. E aí, de novo, a gente vive num mundo que é material, né? Mas para além desse mundo material, e esse é um outro assunto que eu sei que é muito caro para a Marília, tem um pouco a coleta dessas experiências que estão sendo vividas hoje. Então, para além do que são os vestígios materiais dessa pandemia, há também os vestígios imateriais, que são as experiências de cada um. Então, sobretudo as experiências ligadas ao luto. E experiências ligadas à dor e ao sofrimento mesmo, né? E também para isso é preciso um tempo. Então, acho que a coleta no presente é importante e é importante para a gente entender o que está acontecendo, mas sempre, acho que existe uma dimensão temporal também fundamental para se entender esse caminho. Há museus no Brasil que já estão fazendo essa experiência, né? Museus no Rio de Janeiro e outros museus em São Paulo, e há iniciativas muito distintas fazendo essas coletas de nome, coletas de pessoas, de histórias de pessoas. Legal, a gente já... faz aí. Não, a última. Quando a gente fala musealizar, sempre dá a impressão de que a gente está congelando no tempo. Mas a gente está sempre musealizando o presente.
a gente está sempre olhando aquilo a partir do nosso ponto de vista. Então, mesmo um objeto sumério, antigo, ele é musealizado a partir do presente, né? Agora, nesse sentido de enquadrar e selecionar e entender o que é mais representativo, menos representativo, a gente ainda está no durante, né? E eu acho que isso é importante, mas a gente, obviamente, o compromisso como a Renata estava falando, dessa relevância social, tá aberto para entender e se abrir para esse durante. E para principalmente defender que todas as vidas importam nesse contexto, porque os museus são lugares de vida, né? Eles são lugares da vida, eles são lugares da humanidade. Então, isso é fundamental, né? Nessa provocação, só para agregar, afinal, a gente pensa museus como instituições, né? Ou como espaços arquitetônicos mausoléu, né? Eu sou arquiteta, então eu sempre tenho imagens de edificadas, o que às vezes não é muito bom. Mas museus são práticas, né? Então, essa dimensão das práticas, né, que se coadunam muito com o presente, né? Com esse presente que né, sistematicamente e sempre revisitado. E diria muito, né, um pouco reverberando o que a Marília falou, é um presente também que a gente tem que ter atenção solidária ao momento em que vivemos, né? Nessa carta do ICOM que eu mencionei, a gente fala essa dimensão do cuidado, né? E a gente termina um pouco com uma situação do Ailton Krenak, né, que é essa dimensão de um momento que precisa de cuidado e coragem, né? Acho que é um pouco, né, esse momento que a gente vive, né? Mas esse olhar com cuidado, né, com os contextos que a gente está inserido, dos mais próximos aos mais distantes, né, é uma dimensão que a gente tem que ter um exercício, uma prática que eu acho que vai fazer a diferença, né, para a gente poder passar pelo, né, esse momento duro mesmo, né, e com grandes impactos. Cuidado e coragem. Muito bem. Bom, já estouramos em muito tempo que a gente tinha prometido para vocês. Muito obrigado pelo papo, pelo bate-papo. Uma delícia conversar. Aprendemos bastante aqui. E continuaremos mais conversas em outros momentos. Espero que a gente... não vamos desaparecer uns dos outros, né? Felizmente temos tecnologias para permitir isso no momento. Enfim, obrigado. Se vocês quiserem fazer uma consideração final aí, cada uma, e o Daniel fecha aí, Daniel. Tá bom. Renata, presidente do ICOM, por favor, começa. Eu sou super protocolar, se vocês me conhecessem. Não, queria só agradecer enfim, e dizer da minha admiração mesmo, e saber que é muito bom ter notícias, né, que o Instituto Hilda Hilst está caminhando, né, e isso é importante também para a gente. Obrigada. Eu vou fazer a parte institucional, não precisa ser profissional de museu para acompanhar o que o Conselho Internacional de Museus do Brasil faz. O ICOM tem uma página na internet, que é www.icombr.org.br. Olá, pessoa que vai fazer o jabá. A gente coloca aqui nos comentários. Aqui E a gente tem uma página no LinkedIn também, que é para falar disso, nessa articulação, mas a página que a gente mais trabalha mesmo em comunicação, principalmente dessas iniciativas que surgem no Brasil e no mundo, é a nossa página no Facebook. Então é só para acompanhar. Lá tem todo o acesso a isso, aos protocolos, às cartas, às iniciativas de museus, desde apoio ao território, a projetos de memória, e a gente está muito nessa frente, então, coletando, captando. Então, óbvio, você tem uma experiência para compartilhar museológica dentro desse contexto da pandemia, entre em contato com a gente, porque nossa ideia é potencializar essa ação mesmo dos museus no Brasil. Então, curtam nossa página no Facebook. Legal, colocaremos tudo aqui embaixo. E para completar, a gente quer convidar o Instituto Hilda Hilst para se aproximar também do ICOM. A gente quer convidar todos que gostarem de fazer parte dessa rede, que é uma rede importante, que pretende ser solidária, pretende acolher e pretende colaborar, né?
Então, cada profissional de museu pode se tornar membro, e a gente também tem muito desejo de que os estudantes se aproximem do ICOM. Então, a gente também está fazendo essa campanha, né, para abrir essas portas e as janelas para os mais jovens. Acho que é isso. Muito obrigada, Daniel, Renato. Vocês... Gente, papo fantástico. Muitíssimo obrigado. Para a gente foi um prazer, uma honra. A admiração pelo ICOM sempre teve. Os papos com a Marília já existem há um tempo, né? E como o Renato falou antes da gente começar, né? Esse plano museológico está no nosso radar há um tempo, né? E logo chegará o momento. Gente, prazer imenso, obrigado. Agradeço também a todo mundo que nos assistiu até aqui. Para finalizar com o jabá tradicional, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem o vídeo e comentem. Digam que outros temas vocês querem ver tratados por aqui. E é isso. Muito obrigado a todos.